Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa quarta live aqui do nosso Amor em Gotas. Todos os dias até o dia 13 de agosto de 2001, eu vou estar aqui conversando com vocês sobre educação de filhos e como a gente pode fazer para cada vez melhorar esse relacionamento com os nossos filhos e com as nossas crianças. Como fazer? Então hoje a gente vai conversar sobre o grito. E hoje esse assunto foi sugerido ontem por uma seguidora muito querida. Ela vai saber que é sobre ela que a gente está falando. E é porque ela pediu esse assunto. Então a gente vai falar hoje sobre o grito. Por que gritamos com as pessoas, com os nossos filhos, com as crianças? O que acontece na nossa mente, no nosso dia a dia, que faz com que a gente grite? E o que a gente pode fazer para parar de gritar? Para evitar essa atitude que não é uma atitude de amor, certo? Então a gente vai começar por aqui. Quem está chegando aí é a Dora. Oi, Dora, bom dia. Nós estamos aqui então para falar hoje sobre o grito. Esse assunto, ele faz parte daquele assunto que falamos ontem sobre o autoconhecimento, que nós precisamos nos autoconhecer para que a gente possa mudar, melhorar, limpar a nossa mente, melhorar nossos relacionamentos. Nós precisamos nos autoconhecer. Então, essa questão do grito é uma forma da gente também se autoconhecer. Porque às vezes a gente não está nem percebendo que está gritando. Mas hoje a gente vai dar algumas dicas. Nós vamos trocar ideias sobre como a gente perceber isso e como mudar as atitudes. Então, vamos lá. Você sabia que a maioria dos pais gritam com os filhos? É verdade. Então, se você grita com seu filho, nós hoje vamos pensar sobre isso, porque será que é legal a gente gritar com o filho? Mas por que a gente grita? Vamos começar pelo significado do grito na natureza. Na natureza, o grito, ele é na verdade um pedido de socorro, não é? Se a gente estiver num lugar precisando de ajuda, nós precisamos gritar, concorda? A gente precisa gritar para poder pedir ajuda, para resolver uma situação e a gente está ali numa situação difícil, de fuga, de defesa e a gente precisa gritar. Então, nesse ponto aí, é uma questão natural de sobrevivência, de autodefesa nessa situação de sobrevivência. Então, a gente grita na natureza porque a gente precisa fugir de alguma coisa ou pedir ajuda, ou a gente está ameaçado de alguma coisa, não é? E às vezes também a gente grita porque a gente quer desabafar de uma dor, a gente está sentindo muita dor física e a gente grita para aliviar aquela dor, não é? Então, nesse contexto, o grito é aceitável, porque é uma forma de sobrevivência, de defesa, de pedir ajuda, certo? Concorda? Então, mas socialmente, será que o grito é aceito? Será que a gente pode agir com gritaria? Falar com as pessoas na gritaria, no arranco, não é? Na forma de expressar, falar alto, sem respeitar o outro? Será que a gente pode fazer isso? É uma forma, o grito então, na questão social, ele é uma forma disfuncional de você expressar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. É uma forma disfuncional de se comunicar, socialmente falando. Então a gente já passa para as relações afetivas. Nós temos relações afetivas o tempo inteiro com as pessoas ao nosso lado. E com os filhos, então, nem se fala, né? Então eu queria começar nessa manhã com um versículo bíblico que fala sobre isso. Lá em Efésios 4:31. Olha que interessante. Toda a
amargura, a ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Olha que interessante. Esse versículo, que é esse capítulo 4 de Efésios, ele é muito interessante, porque ele fala exatamente de toda essa limpeza que a gente tem que fazer na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes. Olha que interessante. E eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia, ela tem ensinamentos infinitos para todo tipo de situação que você possa imaginar. Sabe esse pessoal que adora falar de autoajuda, livros de autoajuda? Tudo que tem nesses livros, gente, já está lá na Bíblia. O que eles fazem é desenvolver mais detalhadamente os assuntos, mas já está tudo lá na Bíblia. Tudo que você for falar de autoajuda, a Bíblia já falou antes, já te orientou antes, não é? Para você que ainda não leu a Bíblia, vá lá para você conferir, tudo já está lá. Então esse versículo fica para a nossa meditação de hoje. Efésios 4:31. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Por que as pessoas gritam? Por que você grita com seu filho? Por que será? Primeiro, porque a gente quer colocar a nossa raiva e a nossa frustração para fora, por alguma situação que está acontecendo que vai contra aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então a gente grita para colocar para fora a nossa frustração. A gente grita também porque a gente sente medo. E aí a gente usa o grito como autodefesa. A gente está com medo de alguma coisa ali naquele momento, naquela situação, e a gente grita para afastar o medo. A gente grita também porque a gente quer ser ouvido. A gente acha que a gente só vai ser ouvido se o nosso tom de voz estiver mais alto que o do outro. Então a gente grita. A gente acha isso. É uma crença limitante, é um sabotador, mas a gente acredita dessa forma. E outra coisa, a gente quer desabafar. Por algum motivo, a gente quer desabafar, a gente está com aquilo muito contido dentro de nós, aquele sentimento, aquela revolta está muito tempo contido, então a gente grita para desabafar, para tentar desabafar, certo? Outra coisa também, porque a gente grita, porque a gente aprendeu com outras pessoas. A gente aprendeu a gritar com o pai, com a mãe, eles gritavam com a gente, então a gente aprendeu a gritar, a gente só aprendeu aquele caminho de comunicação, a gente não aprendeu outros caminhos de comunicação. E ou também, como a gente não era ouvido quando criança, a gente grita para poder se fazer ouvir. A gente acha que essa é a maneira certa. Então a gente desenvolveu essa forma para poder ser ouvido. Porque a gente quer expressar um tom de ordem. Por exemplo, você quer que seu filho execute alguma coisa e ele não está executando, então você grita para você poder se impor, para ele poder fazer aquilo que você quer. Então é no grito. Você acha que gritando você vai se impor. Outra coisa também, quem era muito punido no passado ou de alguma forma na infância ou até no trabalho mesmo, de alguma forma foi punido, então ele grita para se defender. Ele grita para se defender, para não ter que fazer aquilo que ele, para ele não ter que sofrer aquela punição. Então ele grita, porque o grito, ele acha que com o grito ele vai afastar a outra pessoa dele, que a outra pessoa vai deixar de puni-lo por causa do grito. Outra questão também muito interessante que provoca, né, o grito e a gente tem que estar atento é o acúmulo de tarefas, gente, no dia a dia, na nossa vida diária, na nossa vida doméstica, na nossa vida de trabalho. A gente acumula tarefas, então aquilo você vai se sentindo pesado, uma hora você quer desabafar, você quer jogar aquilo tudo para lá, então você acha que com o grito você vai conseguir. Então a gente às vezes está sobrecarregado de tarefas, de responsabilidades, às vezes é o desemprego,
né? As dificuldades financeiras também às vezes fazem com que a gente use o grito como arma para se defender. Dificuldades no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com familiares, no trabalho, etc. Excesso de preocupação. Às vezes a gente está com muitas preocupações na cabeça e a gente não sabe por onde começar a resolver. Então a gente, na hora que vai conversar com a criança, a gente grita para desabafar. Cansaço físico, né? Cobrança excessiva de fora, né? Às vezes até de fora ou de dentro. Às vezes eu tô me cobrando excessivamente coisas que eu acho que eu deveria fazer, então eu me cobro demais. Culpa, eu sinto culpa por alguma coisa, então eu grito. Frustração por não ter realizado algum projeto, algum sonho, e aquilo lá tá agarrado dentro de mim e eu quero realizar, mas eu não consigo, não vejo uma forma de resolver aquilo, de realizar aquele sonho que tá lá guardado desde a minha infância, eu sei lá, tá guardado lá. Problemas de saúde causam esse tipo de estresse que você vai tentar resolver com grito. Esgotamento emocional. Você está esgotado emocionalmente com tantas situações acontecendo, com essa pandemia, com doenças na família, com morte na família. Então causou um esgotamento emocional na sua mente, no seu coração. Outra coisa também, falta de organização em questões domésticas e de trabalho. Você está todo desorganizada, né? Você está com situações assim que você não consegue organizar para realizar. Então fica muito complicado de você trabalhar dentro de uma organização. Outra coisa também que faz com que você grite, você não admite ser contrariado. Você acha que você está sempre certo, você não aceita a opinião do outro, você acha que tudo que você faz tem que ser daquele jeito. Então assim, é muito complicado. Você se sente ofendido quando você é contrariado. Você não aceita que a opinião do outro é diferente da sua. Então você também vai tender a gritar. Você acha que você falando mais alto, você ganha espaço, você tem razão. Eu tenho um lema que hoje em dia eu falo o seguinte, eu não quero ter razão mais, eu quero ser feliz. Então se a pessoa está me contrariando, eu concordo, é isso mesmo. Eu fico na minha, quero ser feliz, não quero mais ficar preocupada com a opinião do outro, com o que o outro está me contrariando. Então eu quero ser feliz, não quero mais ter razão, porque antes eu discutia com a pessoa, né? Eu falava assim, isso aqui é preto. A pessoa falava que era azul, olha lá, até tá parecendo azul, tá vendo? É azul, pronto. Não discuto mais. Antes eu discutia. Não, porque é preto, olha como é que você tá vendo, isso aqui é preto sim, vem aqui ver do outro lado, porque é preto. Eu não discuto mais. Então, a pessoa não aceita ser contrariada. E quando o grito acontece com frequência no âmbito familiar, os envolvidos se sentem cada vez mais angustiados e estressados. Acontece um estresse crônico. Então isso acontece com frequência, essa gritaria acontece com frequência, então as pessoas vão ficar estressadas cronicamente, direto. É uma angústia crônica, aquilo não sai daquele círculo vicioso, fica toda a vida ali naquele círculo. Então, o que causa essa gritaria? O que provoca esse grito? Dizem, os cientistas já chegaram à conclusão que o grito ele causa os mesmos efeitos negativos que o bater, a violência física. Olha como que é grave. Então, olha o que o grito causa. A gente falou já do que causa o grito, né? Por que as pessoas gritam. Agora a gente vai falar o que o grito causa. Quais as consequências do grito. Ele gera uma mesma resposta agressiva. Então, se você grita, o outro também vai gritar com você. Vai se revoltar com você, porque você gritou. Então, ele gera outros gritos e gera agressividade. O grito aumenta a distância que já estava, porque se você grita é porque você está distante do outro, certo?
Porque lembra que eu falei no início que a gente grita para pedir socorro? Porque tem gente tá longe de você, você precisa gritar para a pessoa ouvir que você está precisando de socorro. Então, quando você grita com seu filho, com a sua criança, é porque já tem uma distância. Aí, quando você grita, essa distância aumenta. Olha só, aumenta a distância entre você e a criança. Aí eu faço aquela pergunta: se você se controla para não gritar, para não discordar agressivamente de pessoas estranhas no seu trabalho, etc., por que você grita com a sua criança que está perto de você? Aquelas pessoas mais íntimas, aquelas que estão íntimas de você. Por quê? Porque a gente relaxa. A gente não está se autocontrolando, a gente não está se autoconhecendo, a gente não está buscando mudança, a gente está relaxado, está acomodado no nossa zona de conforto. Então a gente não se preocupa de mudar. Então grita, que é mais prático, é mais fácil. Então, por que com os estranhos eu vou me falar com medida, eu vou me pausar, eu vou me refrear para não falar qualquer coisa de qualquer forma. E com os nossos de casa a gente relaxa. Por quê? Então, o que causa o grito? O grito causa dor. A gente precisa colocar na nossa cabeça que o grito tem consequências sérias. Olha só as consequências. Ele intimida, causa intimidação, ele humilha, é uma forma desrespeitosa de lidar com o outro, ele assusta, ele não ensina. Não pense que gritando você vai ensinar a sua criança aquilo que ela precisa aprender. Não, você cria um bloqueio. O grito, ele cria muros. Lembra? O abraço cria pontes. O grito cria muros, bloqueios, abismos entre você e a criança que está perto de você. O grito, ele quebra o vínculo entre os adultos e as crianças, entre pais e filhos, por causa da perda de confiança. A criança deixa de confiar em você. Então, quebra esse vínculo, vai aos poucos quebrando esse vínculo, vai destruindo, esfarelando esse vínculo. O grito magoa não só o outro que está sendo agredido com o grito, mas a você também. Porque depois que você grita, a culpa é imensa. O sentimento de culpa é assim, terrível dentro do coração, fica maior do que a nossa pessoa. Então, o grito ele magoa tanto o que está sendo agredido como o agressor. O grito causa insegurança. Também nos dois, causa insegurança na criança e no adulto. Causa revolta. A criança ela não vai entender aquela repreensão sua como um ensino, como um limite que você está dando. Não, ela vai se revoltar. Não vai ter o efeito que você precisa de entendimento, de aprendizado, de calma. Não, ela vai se revoltar e vai criar aquele bloqueio. Ela não vai receber o que você está querendo passar. Ela vai bloquear. Então, aquilo ali não vai fluir. Aquele ensino que você está tentando passar para a criança não vai fluir, porque ela bloqueia, ela se revolta. Afasta, ela se afasta de você. Aí, os efeitos a longo prazo, quando esse grito acontece com frequência, o que acontece? Provoca depressão, instabilidade emocional, baixa autoestima. A criança vai crescendo com uma autoestima muito baixa, de que ela não tem valor, de que ela não dá conta de resolver nada, de que ela não é amada, a autoestima dela vai só para baixo, e na fase adulta a gente não sabe nem o que pode acontecer futuramente, se essa questão do grito for frequente e for uma coisa contínua na relação pai e filho. Ela cria também, sabe o que mais, gente, que pode até causar isso futuramente com excesso? Obesidade, outros problemas emocionais, né? Anorexia, e aí vai. A gente não tem nem ideia do que tantas coisas podem causar essa questão da gritaria. A criança vai cada vez mais se sentindo mal amada.
Então eu falei aí algumas das consequências que o grito causa. Aí se você lembrar de mais alguma, coloca aí para mim também. Agora, o que eu vou fazer então? Tá, eu já me conscientizei de que eu não devo gritar, de que o grito causa dores terríveis naquele que está sendo agredido em mim também. Então, o que eu faço? Já tenho essa consciência, eu preciso mudar. Estou sabendo, reconheço que eu estou errado, que nesse ponto aí eu preciso melhorar cada dia. Então, o que eu faço? Qual é a minha primeira atitude que eu devo fazer sobre isso? Primeiro é isso, reconhecer que você está errado, que você precisa mudar, que essa não é uma forma saudável de lidar com o seu filho. Você precisa mudar. É o primeiro passo, que já é assim um grande passo. Um reconhecimento assim muito necessário. Então, o que você faz no momento ali? Você gritou, percebeu que você gritou? O que você vai fazer? Você vai reconhecer que gritou, pedir perdão para a criança, tá? Pedir perdão, porque você tem que reconhecer o seu erro. E a criança tem que perceber que você reconheceu o seu erro, que não é só ela que erra, você também erra. Quando você erra, você precisa reconhecer que errou. Você vai pedir perdão. Então, você deve estar atento para detectar quando você está prestes a perder o controle. Quando você está prestes a perder o controle e o seu cérebro vai te mandar gritar. Você já tem que ter essa capacidade de reconhecer isso. Peraí, eu vou gritar. Então, o que você faz? Sai da situação, sai do ambiente, sai daquele momento ali, respira fundo, volta a si, volta a raciocinar, pensa, reflete. Aí que você sentiu que você está calmo, que você está calma, volta ao local onde está a criança e chama para conversar. Primeiro, reconhecendo que errou, eu não devia ter gritado, me perdoa, vamos conversar, eu preciso conversar com você sobre tal coisa. Se coloca na altura da criança, abaixa, se coloca na altura, porque a criança está aqui, o adulto está aqui. Então, o adulto agacha ou senta os dois numa cadeira na mesma direção e começa a conversar. Olha nos olhos da criança e começa a conversar sem apontar dedo. De preferência, põe a mão para trás para não ter que apontar dedo. No máximo que você vai fazer é segurar na mãozinha dela, segura na mãozinha, vem cá, vamos conversar. Para não correr o risco de você... Certo? Então, você segura na mãozinha, olha nos olhos, fica na mesma altura e começa a conversar com a criança. Depois que você já se acalmou. Então, respira fundo e vai lá conversar com a criança. Aí, paralelamente, no decorrer do dia, da semana, do mês, etc., isso aí é uma atividade que você tem que fazer com frequência. Lembra que eu já falei sobre a consistência, a persistência e a frequência? Então, agora a gente vai adotar a frequência. Com frequência, você vai fazer tudo isso aqui que a gente vai falar agora. Entenda e busque o motivo do seu estresse, porque alguma coisa causou aquele estresse que você achou que tinha que gritar. Então, procure a causa desse estresse. Esteja lá atento durante o dia, semana, o que está te causando aquele estresse. E busque resolver aquilo lá, resolver o estresse. Então, reveja essa live nossa, leia e estude sobre assuntos, sobre essas dores que causam o grito, porque quando você estuda sobre isso, você reafirma isso na sua mente, o seu cérebro vai entendendo que você não pode mais fazer daquele jeito e ele cria outras formas lá dentro dele de agir quando a situação acontecer semelhante. Entendeu? Porque se você fala assim, eu não posso agir gritando, não posso porque eu sei a dor que causa, isso não é legal, eu não vou agir assim mais. Eu vou trabalhar para não agir assim mais. Então o seu cérebro, então deixa eu descobrir uma outra forma aqui. Como que você vai descobrir? Estudando, buscando,
lendo sobre o assunto, para que você possa descobrir outras formas de você agir positivamente naquela situação. Então, isso vai te ajudar a mostrar para o seu cérebro que existem outras formas de resolver situações de estresse. E faça isso com frequência. Outra coisa, reveja suas rotinas. Reveja suas rotinas. Rotina é importante, sim. A gente sempre fala que a rotina é importante para você se organizar, para você exatamente evitar a ansiedade, evitar o estresse. Se você está organizado, se você sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui 2, daqui 3, se você já tem isso na sua mente, a sua mente já está organizada para agir na hora certa, do que é preciso ser feito. Senão você não vai ficar todo bagunçado, eu não sei o que eu vou fazer agora aqui, aí o estresse começa. Então, reveja a sua rotina, altere o que for preciso, delegue. Gente, delegue, não fique assumindo tudo para você. Você precisa delegar, seja os serviços domésticos, seja no seu trabalho, seja na sua vida familiar. Delegue responsabilidades, não é tudo na sua cabeça, porque senão você vai ficar estressado, entendeu? Não acumule tarefas, não acumule tarefas. Daí a rotina, tá? A rotina tá lá. Na sua rotina, o que você pode delegar? Gente, olha só, deleguei isso, isso, isso. Agora isso aqui eu tô tranquila, tô leve, tô solta. Olha que legal. Então, delegue. Analise sua rotina e veja o que você pode delegar e o que você pode deixar de fazer, porque tem coisa que a gente faz em excesso. Peça ajuda nas tarefas domésticas e de trabalho, né? Já falei. Quando você perceber que não vai dar conta de alguma coisa, de alguma tarefa, diga não. Por exemplo, o seu filho pediu para você resolver uma coisa com ele e você sabe que ele dá conta de fazer sozinho e naquela hora que ele pediu, você já tem outro compromisso, que é importante também. Então veja, qual que é mais importante? Ou você diz não para o seu filho, ou você diz não para aquela outra tarefa que já estava marcada, entendeu? Aprenda a dizer não. Vai dizer sim para a prioridade e vai dizer não para aquilo que não é prioridade ou para que a pessoa dá conta de resolver sozinha, certo? Aprenda a dizer não. É claro que você não vai dizer não para tudo, mas também não vai dizer sim para tudo. Você vai o quê? Analisar. Você vai priorizar. Então, isso diminui a ansiedade, diminui o estresse. Agora, uma coisa muito importante. Depois de você descobrir a razão do seu estresse, procure alguém da sua confiança para desabafar. Porque às vezes a razão do seu estresse é o seu relacionamento em casa que não tá legal. É alguma coisa que você precisa de ajuda para resolver aquilo. Você não vai dar conta sozinho. Então, procure um bom amigo para você desabafar, para você contar as suas dificuldades, as suas frustrações, para você compartilhar os seus sonhos. Então, você precisa de uma pessoa que você confia. Mas se de tudo você vir que não está dando conta mesmo assim, você vai precisar de uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Você vai precisar de ajuda. Se, por exemplo, a sua vida tem algum problema na área de saúde, quem que você vai procurar? O médico, né, gente? É óbvio, não é? Se você está com alguma dificuldade na sua vida financeira, você não está conseguindo organizar a sua vida financeira, procure alguém que trabalhe com a área financeira e peça ajuda. E busque ajuda, leia livros, veja vídeos sobre o assunto, busque ajuda. Não fique lá, eu não dou conta, eu não consigo. Não, busque ajuda, vá atrás de ajuda. Seja lá o que for que você esteja precisando, gente, tem ajuda para tudo. Hoje em dia a gente não pode dizer mais que estou sozinha, ninguém me ama, ninguém me ajuda. Você tem que correr atrás da ajuda. Naquele ponto que você precisa, sabe aquele ponto que está te estressando? É ali que você tem que começar. Começa por ali. Então nós voltamos, né? Deu uma paradinha aí, não foi, gente? Mas já voltamos. Então, já está na hora da gente acabar. Porque, como eu falo, as minhas lives, essas aqui são amor em gotas. Então, doses homeopáticas. É um pouquinho por dia.
E você sabe que as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, eles não distribuem o conteúdo que você posta para todos os seus seguidores, para todas as pessoas. Eles não fazem isso. Então, a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha. E se você acha que esse conteúdo vai ser importante para alguém que você conhece, que você lembrou aí agora na sua cabeça, você estava ouvindo aqui, lembrou de uma pessoa, pega essa live e manda para ela, porque nós vamos ter que fazer um trabalho de formiguinha, porque as redes sociais eles não vão distribuir isso para a gente. Então, se você achou interessante o que a gente conversou aqui, o que a gente colocou aqui, passa para aquela pessoa, de preferência no mínimo 3 pessoas, você já vai estar abençoando essa pessoa, já vai estar contribuindo para que a vida dela fique melhor. Concorda? Então eu conto com você para você também distribuir essa live para outras pessoas que você acha que precisam ouvir, trabalhar esse assunto. É um trabalho de formiguinha mesmo. Então, gente, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo, mais essa live de hoje. Amanhã nós vamos continuar falando sobre esses assuntos que dizem que não é a forma de amar, né? Como o grito não é uma forma de amor. A gente vai continuar aqui e eu peço que você também mande sugestões, como essa sugestão sobre o grito foi essa minha seguidora maravilhosa, linda, que me deu a ideia ontem. A gente encontrou e ela me deu essa ideia, eu gostei demais. Então, a gente hoje falou sobre essa questão da gritaria. Eu espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui e vamos ter um dia maravilhoso. Eu desejo, assim, muita paz no coração de vocês, a paz, né, que excede todo entendimento, que ela entre no seu coração, na sua mente e que você consiga cada dia fazer essa limpeza que a gente precisa, dia a dia. Então, fica aqui mais um Amor em Gotas para você. Um beijo. Patrícia Bocchimpani, ao seu dispor. Gente, bom dia. Um beijão para você. E não se esqueça, vai lá, dá um abraço apertado e demorado no seu filho.